Bom dia, bom dia, bom dia, Deus. Hoje é quinta-feira. Quero te agradecer pelo café quentinho. Bom dia, bom dia. Que o nosso dia seja abençoado por Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que esse dia seja incrivelmente especial na tua vida. Hoje nós temos pouco tempo de live, porque o tempo hoje a gente está ajustadinho, tem muita coisa para fazer, mas bora viver, bora viver. Senhor, nós te entregamos esse nosso encontro de hoje, Pai, e eu te peço que cada palavra dita seja uma palavra plantada no coração de alguém que possa frutificar, que possa florescer, que possa criar frutos e frutos em abundância. Amém. Que Deus nos guarde, nos ilumine em mais um encontro. Quem tá aqui, escreve nos comentários que já foi no consultório. Quem tá aqui no nosso encontro hoje, que já foi lá no consultório. Vai tomar um chá aí e toma o fio do chá. Então vai compartilhando esse nosso encontro com o maior número de pessoas. Isso aqui não é uma live, é um movimento Acorda pra Vida, onde eu vou te ajudar a despertar. Eu vou te ajudar a acender a centelha divina que há dentro de você. Porque há pessoas que dormem em sono profundo e as que dormem talvez não vão estar aqui ainda, porque não vão perceber que aquilo que estão vivendo nas suas vidas está incomodando. Embora estejam vivendo uma situação desconfortável na sua vida, é uma situação conhecida. A mente não sabe lidar com o novo. Tudo que é novo causa desconforto. Tudo que é novo causa repulsa. Você pode estar vivendo uma vida que é um caos. Um caos. Mas se alguém te propor uma mudança, você vai ficar assim, eu acho que mesmo a minha vida estando um caos, eu prefiro a minha vida. Por quê? Porque toda mudança exige disciplina, exige esforço, exige mudança de mentalidade. E isso é bíblico, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente pode continuar a nossa vida do jeito que tá. Se tá tudo bem, e se não causa sofrimento para você. Então, se você tem uma vida que não tá te causando sofrimento, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Você não precisa mudar. Meu povo perece por falta de conhecimento. Isso é bíblico também. Então, muitas vezes a gente tá passando um perrengue na nossa vida porque falta conhecimento em determinada área, e esse conhecimento fará você sair desse nível aqui e ir para esse nível aqui. Mas nós ficamos estagnados no nosso conformismo e muitas vezes a gente tem a crença limitante de não permissão, a crença limitante de não mérito. Será que é para mim? Eu prefiro ficar aqui. Então, assim, independente do que você está vivendo para a sua vida hoje, isso é conhecido para você. Vamos supor que você tem 30 anos. Você está há 30 anos tendo os mesmos pensamentos que criam a mesma química, que criam a mesma emoção, o mesmo sentimento, porque quando eu falo química é emoção e sentimento. Então você tem o mesmo pensamento de ontem,
o mesmo pensamento da semana passada, o mesmo pensamento do ano passado. E daí quando você vê já é Natal, quando você vê Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, e a sua vida tá igual, não muda nada. Por quê? Porque você está em modo automático. E o primeiro sintoma do modo automático é a ansiedade. Vamos lá então? Bom dia, Rosana, bom dia, Ivone, bom dia, Kaique, bom dia, Vera, bom dia, Tere, bom dia, Milk, é isso? Bom dia, Leanir, bom dia, Marcos, é Marcos? Ou Marcosa? Não, Marcos, né? Marcos parapsicólogo, é Marcos o marido da Andréia, né? Da Andréia querida. Sheila, bom dia, Luísa, o Marcos está todo dia aqui. Bom dia, Jana, bom dia, Sandra, bom dia, Gildene, bom dia, Nilza, bom dia, Adriana, Carolina, Sheila. Então, assim, vai compartilhando ali no aviãozinho para o maior número de pessoas. Hoje nós entramos aqui antes, porque eu tenho uma agenda assim bem justa essa manhã, né? Tem que tomar café, ir para o treino, depois eu tenho um compromisso, depois eu tenho outro compromisso. Então a gente tem vários compromissos e eu tô ajustando aqui para que a gente consiga cumprir todos os compromissos. Bom dia, Luísa, bom dia, Sandra. Eu vou começar hoje. Ontem eu comecei com um salmo, mas hoje eu trouxe uma frase do Hermann Hesse e eu gostaria que você prestasse atenção agora, para que a gente grave aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está ouvindo. Existe um princípio da neurociência, isso é comprovado pela neurociência, que quando você diminui o ângulo do teu foco, você amplia a tua cognição. Então, quando você diminui o ângulo no meu rosto aqui, tudo que eu falar vai ser mais fácil de você aprender, vai ser mais fácil de você praticar e mais fácil de você criar uma nova realidade para a sua vida. Quando você está em modo disperso, você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Daí você está em modo automático e esse modo automático é o modo economia de energia. Porque o modo automático ele tem uma função que é economizar energia. Então você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quando a gente está aprendendo algo novo, a gente precisa ativar o modo atenção. Quando nós ativamos o modo atenção, ele cria a cognição, que é o aprendizado. E isso faz com que a gente consiga gravar as coisas mais facilmente. Quem que tem TDAH aqui na live? Escreve nos comentários aqui para mim se você tem déficit de atenção. Escreve nos comentários. Quem tem déficit de atenção aqui? Eu vou te provar que você não tem TDAH. Escreve aqui nos comentários. Gente, eu tô acostumada com aquela xícara enorme, essa daqui tá tão pequena para mim. Bom, a Kelly falou que tem déficit de atenção. Quem mais que tem? Gente, nós temos um grupo de aprofundamento, que é o Acorda pra Vida. Gente, ontem estávamos com 313 pessoas. Ô Kaique, dá uma olhadinha lá pra mim, quantas pessoas estão hoje no nosso movimento Acorda pra Vida? Dá uma olhadinha, por favor. Quem que tá no movimento aqui? Dá uma olhadinha lá quantas pessoas estão no nosso movimento hoje. A gente tem um objetivo aí inicial de ter 1.025 pessoas no nosso movimento Acorda pra Vida. A 7, a Helena disse que tem TDAH. Quem mais tem TDAH? Escreve aqui nos comentários. Gente, se você não está no nosso grupo de aprofundamento, no nosso movimento Acorda pra Vida, tudo bem, linda? Escreve eu quero
manda lá nos comentários para mim no direct, fala: Adri, eu quero entrar no movimento Acorda pra Vida. Olha só, ontem tinha 313 pessoas e hoje tem 335. Que bênção, né, Jana? Tenho ansiedade. Vamos lá então. Quando a gente tem TDAH, a gente significa... Tá na academia ouvindo, é? Eu vou pra academia daqui a pouquinho, linda. Quando a gente tem TDAH, significa que a gente tem déficit de atenção. Então, a gente não consegue focar numa coisa, certo? Não é assim? A gente começa uma coisa, começa outra e a gente não termina aquilo que a gente começa. Isso é TDAH. Várias pessoas responderam aqui que tem TDAH. Agora eu vou fazer a segunda pergunta para as pessoas que têm déficit de atenção. Vocês já assistiram série? Sim ou não? Escreve nos comentários para mim. Você já assistiu série? Hoje o patrocínio é da Eduz. Já assistiram série? Se você tem TDAH e se você já maratonou uma série, quem tem TDAH e já maratonou uma série de ficar lá vendo 8 episódios ao mesmo tempo, um atrás do outro, termina um, começa outro, termina um, começa outro. Isso significa que você não tem TDAH. Isso significa que você só tem TDAH, entre aspas, quando você julga que aquilo que você está fazendo não é tão gostosinho assim. Porque senão você não conseguiria maratonar uma série do Netflix. Sabe por quê? Quando você está diante de algo que você ama, que você gosta, quando você está diante de algo que dialoga com a tua alma, você permanece. Presta atenção, primeira frase do dia. A alma permanece onde ela se encanta. A tua alma vaqueia por todos os cantos. Vaquear, transitar, né, gente? Não é de vaca. A tua alma anda por todos os cantos. Nós andamos por todos os cantos em busca de dopamina barata, porque a gente não está encantado com a vida, não está apaixonado com a vida. Quando nós estamos apaixonados, a gente só quer ficar com a pessoa. Não é assim? O que eu tô te propondo aqui é que você acorde para a vida e que você se apaixone por você. Apaixonar-se pela vida de novo. E isso é um divisor de águas. Se você não tem motivos para acordar todos os dias, a vida fica cinzenta. Você não consegue acordar, dar cor ao seu dia, você não consegue motivos para viver. Sócrates, ele era um grande mestre e ele ensinava filosofia. Perguntaram para Sócrates assim: nossa, você ensina tão bem, você poderia ensinar filosofia, nós vamos abrir a praça para todo mundo. Sócrates respondeu: minha mãe é parteira, ela não pode dar à luz se a mulher não estiver grávida. Eu não posso despertar nada em você que já não esteja em você. Se você está aqui hoje no nosso encontro, é porque existe um ponto de luz dentro de você. Eu vou repetir para a Rosana, porque ela está todo dia aqui com a gente e ela merece ouvir isso de novo. Sócrates
Ele era um mestre que ensinava filosofia. Perguntaram para Sócrates: por que você não ensina a filosofia para todo mundo? Sócrates disse: a minha mãe era parteira, mas ela não dava à luz se a mulher não estivesse grávida. Eu não posso despertar nada que já não esteja dentro de você. E essa frase dialoga com uma frase de Hermann Hesse que eu trouxe para vocês essa manhã. A frase é assim: que coisa mais linda! Seja bem-vinda! Se é a primeira vez que você está aqui. Todos os dias nós estamos ao vivo nesse movimento Acorda para a Vida. E se você ainda não está no nosso grupo de aprofundamento, manda uma mensagem para mim no direct, ou se você assistir depois, fala: Adri, eu quero entrar no grupo. Nada lhe posso dar que já não existe em você mesmo. Nada posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave, e eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo. E isso é tudo. Meu Deus, gente, eu acho que eu me emociono quando tem uma coisa assim tão profunda. E sabe quem me falou essa frase? Ontem eu atendi no consultório uma pessoa, nossa, inenarrável, um menino homem, incrível, inteligente, sábio. E daí nós terminamos a terapia e ele falou a seguinte frase para mim: não existe nada que o homem precise que já não esteja dentro do homem. Para vocês verem o nível da conversa terapêutica que a gente estava. Ele tem 20 anos. Nada existe que o homem precise que já não está dentro do homem. E a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Deixa eu repetir essa frase de Hermann Hesse, que está no livro O Lobo da Estepe. Nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso e a chave. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo. E isso é tudo. Ai, gente, isso não é lindo? Não é lindo? Quando a gente vê o mundo... Bom dia, tia! Tudo bem? Quando a gente vê o mundo, a gente não vê o mundo. A gente vê aquilo que está dentro da gente. Então, se você acha que o mundo não é legal, que o mundo é injusto, que o mundo é feio, que Deus não é justo, que Deus não foi legal com você, isso significa que é a percepção que você tem do mundo que está criando essa ideia de mundo. Então, quando a gente vê fora, a gente não vê a realidade. Nós vemos a nossa realidade interna. Só que essa realidade que você vê é apenas 5% de tudo que você conhece sobre você. Vou fazer um desenho para te mostrar o que eu estou falando.
Ai, meu Deus, o meu gatinho tá aqui me olhando de novo, gente. Todos os dias na live, ele fica me observando assim, ó. Ele tá ali embaixo da cadeira assim, olhando. Parece que ele tá aprendendo. Eu devo estar doida, né? Vou fazer um desenho para vocês. Eu vou fazer um mar. Esse aqui é um mar, tá? E vou fazer para vocês um iceberg, tá vendo? Aqui é um iceberg. Essa ponta do iceberg que está acima do mar, ela representa 5% de tudo aquilo que você conhece sobre você. Então a ponta do iceberg é 5%. A parte de baixo, todo dia cai uma lágrima aqui nas lives. Uma não, né? Tem dia que cai umas 100. A parte de baixo aqui representa 95% de tudo aquilo que nós desconhecemos sobre nós. Daí você tem um problema. Escreve para mim nos comentários aqui um problema que você tem na sua vida. Só um problema que te traz sofrimento. Escreve nos comentários, por favor, um problema que você tem que traz sofrimento para você. Vamos supor ansiedade, tá? Aonde que tá a ansiedade? Ela tá aqui ou ela tá aqui embaixo? O sintoma da ansiedade tá aqui em cima, tá? O sintoma. Mas a origem, já falo sobre o seu filho, Daya. A origem, ela tá aqui, ó. Presta atenção nessa frase que eu vou te falar agora, que é um divisor de águas para você. Da onde nasce o sintoma, não nasce a cura. Ok? Da onde nasce o sintoma, não nasce a cura. Então, assim, se esse 5% aqui tá a tristeza, meu filho é negativo, tá aqui em cima tá a ansiedade, aqui em cima tá o que você sente. Da onde surge o que você sente, não nasce a cura. Elisa, esse 5% aqui, ó, está as doenças, tá? A trombose, tá? Tudo que sente tá aqui nos 5%, ok? A cura que a gente tanto procura, ela não está no mesmo lugar que nasce a doença. Porque aquilo ali é só 5%. O que está gerando a doença, ela tá aqui, ó, nos 95%. Esses 95% aqui representa tudo aquilo que está gerando os teus sintomas, mas está ainda desconhecido para você. Não tá ainda, você não consegue acessar. Por que você não consegue acessar? Ah, o meu filho é negativo. Aí você leu uma frase assim, pense positivo. Daí o filho vai lá e lê a frase, pense positivo. O filho consegue mudar? Não. Daí a gente procura cura de todos os lados. E a gente não consegue, muitas vezes, a cura. Porque a cura não está na mente, no lugar onde gerou o sintoma. A cura está na tua essência. Só aquilo... Ai, gente, isso é muito forte. Porque eu experimento a cura todos os dias da minha vida. Só que eu só pude experimentar a cura da vertigem, que eu já contei numa live para vocês, quando eu entendi que a cura estava na minha integração.
Eu estava dividida, quebrada. Lembra que eu falei? Deus disse: eu te quebrei para te fazer inteira. O que são as doenças? As doenças são sinais de que o corpo precisa integrar-se. Sol, um dia de sol, um dia nublado, luz e sombra. Então tem um aspecto da tua psique. Essa foi o meu artigo da pós-graduação de psicologia, luz e sombra. Tem aspectos da tua psique que estão escondidos na tua alma e que estão provocando o sintoma, a doença. E no decorrer dos nossos encontros, a gente vai falar da linguagem de cada doença para que você possa acordar para a vida e despertar para uma vida de cura. Então, assim, o lugar que gerou o sintoma de onde vem o sintoma não vem a cura, porque ele está no teu conhecimento, na tua mente. E a solução está inconsciente. Então, quais as formas de nós acessarmos essa solução? Através de uma hipnose clínica, através da regressão, onde você dá um comando para o inconsciente, coloca a pessoa relaxada, isso pode ser online ou presencial, põe a pessoa num grau de relaxamento e faz a pergunta: da onde vem a origem da trombose na vida? De onde vem a origem da negatividade na minha vida? Isso vai vir com tanta força e vem em forma de uma imagem, de uma lembrança, de uma memória. E quando vem para o consciente, isso se dissolve. O pai da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, ele é um psiquiatra, médico psiquiatra, parapsicólogo clínico, alquimista, e ele era diretor do hospital lá em Zurique, que é o maior hospital de psiquiatria do mundo. Eu não sei se ainda é o maior, mas quando eu estava estudando psicologia analítica, que faz 3 anos que eu me formei, ele era o maior hospital da época, eu não sei se ainda é. Ele dizia: enquanto o inconsciente estiver inconsciente, você o chamará de destino. Isso é o meu destino? Não está consciente ainda. Ah, mas eu tenho medo de hipnose. Eu já ouvi isso, meu Deus, centenas de vezes. E se eu não voltar? Não tem como você não voltar, porque você não vai para lugar nenhum, você vai ficar ali. A sua mente é que vai buscar a origem da causa. Então não tem como você não voltar, isso não existe. Então, essa integração sombra e luz, ela nasce a partir base, premissa do não julgamento. Eu não posso julgar que aquilo que eu estou sofrendo é algo dos infernos, é algo ruim. Então, a primeira coisa que você vai fazer hoje, tarefinha de hoje, tá? Vamos supor que você tem várias situações na sua vida que não estão legais. Você vai agradecer. Ai, gente, isso é tão difícil. Mas quando você agradece, a cura aparece. Quando você agradece, a cura aparece. E eu falo isso com muita propriedade. Teve uma noite que eu ainda estava lá na minha mãe, eu agradeci o acidente. Desculpa, gente.
É que isso é tão forte em mim que isso é tão forte que eu não consigo falar disso ainda. Mas a cura aparece quando você agradece. Mesmo que os médicos falem, isso não tem cura. Eu cheguei a ouvir isso que você está sentindo. A ciência não tem cura, isso que você está sentindo, essa vertigem pós-trauma, que os cristais foram deslocados. Isso é assim. Outros disseram, às vezes em 1 ano e 2 meses volta para o lugar. Outros disseram, às vezes em 6, mas não foram profissionais da saúde que falaram isso. Isso foram a minha vizinha, minha mãe sofreu um acidente, em 6 meses ela melhorou da tontura. Mas quando eu ouvi isso de profissionais, eu olhei nos olhos e disse com toda firmeza do mundo, com toda a fé, o Deus que fez os cristais do meu labirinto vai colocar todos no lugar em nome de Jesus Cristo. E eu declaro para vocês hoje que eles estão todos no lugar. Eu não tenho mais a vertigem. Eu não tenho mais a vertigem. Eu consigo deitar na cama, virar para a direita, virar para a esquerda. Ontem eu chorei, meu Deus, eu chorei no carro 1 hora agradecendo a Deus. Deus, obrigada, Deus, obrigada. E ele disse para mim, eu vou colocar a próxima música que você vai ouvir. Eu não tinha ideia de que música era, gente. Eu vou postar a música no story para vocês depois e vou colocar lá no nosso grupo de aprofundamento. A próxima música que vai vir para você é a minha mensagem para você. Isso foi o que eu ouvi de Deus ontem. E daí eu curiosa, vou lá e coloco o Spotify para frente. E era uma música, eu vou postar para vocês no story depois, que falava sobre recomeço. Esquece tudo que você viveu. Este é um recomeço. Então não importa a situação que você está passando na sua vida, por mais difícil que seja, vamos supor que você tem várias perrengues aí dentro que precisam ser resolvidos. A primeira coisa que você vai fazer é agradecer. Você precisa agradecer mesmo a dor. Quando você conseguir agradecer, você está se preparando para receber a cura. O meu filho é negativo. Começa a ver as qualidades do teu filho e começa a agradecer todos os dias aquilo que você ainda não tem. Vou te dar um exemplo. Deus, obrigado pelo filho positivo que eu tenho. Deus, obrigado pelo meu filho, ele é tão estudioso, ele é tão amigo, ele é tão gentil, ele é tão querido. Senhor, obrigada pelo homem que tu enviastes para mim. Gente, eu comecei a agradecer o meu marido 6 meses antes de eu conhecer ele. Sabe o que é? Todos os dias eu falar assim, gente, por que eu choro nas lives? Caramba, não queria acontecer isso. Eu me sinto constrangida de chorar numa live, mas eu comecei a agradecer o meu marido sem conhecê-lo. Eu dizia assim, obrigada Deus pelo homem que tu escolhestes para mim. E eu começava a narrar ele. Ele é alto, ele tem 1,80 m, ele é bonito, ele treina todos os dias, ele é fiel a ti, ele é temente a Deus. Ele cuida do pai e da mãe. Eu falava isso, ele cuida do pai e da mãe. Porque eu queria um homem que tratasse bem a mãe e o pai. Porque eu entendo que se um homem trata bem a mãe, ele vai tratar bem a mulher.
Então eu falava isso. O homem que treina, que vai para academia, que tem uma boa alimentação, um homem temente a ti, um homem que cuida da mãe, que cuida do pai, que tem como os valores a honestidade, a justiça, o homem que tem as coisas na vida, porque eu não quero sustentar homem nenhum. Porque quando a gente tem 18 anos, você casa, os dois não tem nada na vida. Agora, gente, quando você tem 40 e poucos anos, você precisa ter do teu lado alguém que tenha pelo menos as coisas que você tem. Porque senão, imagina, você vai numa padaria, aí você come alguma coisa e a pessoa fala, ah, eu não tenho dinheiro nem para dividir com você. Eu já atendi mulheres no consultório que elas sustentavam literalmente a pessoa que estava do lado dela. Então você precisa pegar um caderno e escrever, você que está sozinha, quais são as qualidades que esse homem tem que ter para estar do seu lado. Quais são os valores, quais são os princípios, honestidade, fé. Você precisa pôr. Porque senão o universo vai te dando. Daí você vai dizendo sim, sim, sim. Quando você diz 7 nãos, o teu sim aparece. Então eu agradeci aquilo que eu não tinha. Todos os dias. Desde o meu acidente, onde fez 6 meses, gente. Por isso que eu chorei tanto ontem. Desde o dia do acidente, dia 29 de outubro de 2025. Teve um momento depois do acidente que eu tava deprimindo. Eu tava ficando triste. Meu gato me olhando. Eu tava ficando triste. Eu tava ficando sem vida. E daí o meu sobrinho me ajudou. Eu lembro que ele pegava o chat GPT e falava assim: chat, olha o que ele fazia. Chat, fala uma coisa pra tia Adri se alegrar. E daí o chat contava uma piada, gente. Uma piada que não era nada engraçada. E eu não ria. E daí ele dizia assim: chat, a tia Adri não deu nem um sorrisinho. E a piada era assim: por que o livro de matemática foi fazer terapia? Ah, porque ele estava cheio de problemas. Essa era a piada. E às vezes eu não ria. E daí, porque eu dizia assim: meu amor, a tia Adri precisa gerar dopamina. Tia Adri, o que é dopamina? Eu falei: dopamina é o hormônio da felicidade. Ele se dá nas relações, ele se dá... Porque quando a gente sai de casa, a gente vai pra academia, a gente caminha, a gente treina, a gente fala com pessoas, você gera dopamina, né? Você gera ocitocina no abraço. Como eu tava em casa sozinha, embora a minha família estivesse ali, mas eu não tinha mais o meu biorritmo de rua, de externo, porque eu tinha que ficar quase o dia todo deitada, ficava lá na cama, né? Não podia sair. E fora as vertigens e tudo mais, que eu não conseguia nem tomar banho sozinha, nem amarrar cabelo, nem... Eu ainda tenho algumas dificuldades no braço, mas não são nada em relação ao que eu tinha. E daí eu comecei a ficar triste. Daí teve um dia que eu falei assim: meu Deus, meus pais tinham saído, e eu falei assim: meu Deus, eu preciso me reerguer, eu preciso fazer alguma coisa. E foi então que eu assisti, eu liguei o YouTube, e lá o meu YouTube não tava logado, porque tava o YouTube da minha mãe e do meu pai, então não tinha, do meu pai não, da minha mãe e do meu cunhado, então não tinha lá os vídeos que eu costumava ver. Aí eles não estavam em casa e eu loguei o meu YouTube. Daí o que aparece pra mim? Joe Dispenza. Joe Dispenza. E Joe Dispenza estava contando sobre um acidente que ele sofreu. Olha que interessante. Que ele tinha ficado de cadeira de rodas e os médicos disseram para ele que ele não iria mais andar. E ele tinha que pôr aquelas hastes na coluna, aqueles pinos bem grandão. Aí ele decidiu que ele não iria pôr aqueles pinos e que ele iria fazer
um trabalho mental. Gente, eu não tô falando que não é para vocês irem em médico, não vão misturar as coisas. Porque a medicina é uma benção e ela nos ajuda. Sem remédios, por exemplo, sem cirurgia, eu não estaria com meu braço aqui, né? Então, a medicina existe para nos ajudar nesse processo, mas não é só a medicina. Não é só a medicina. Você precisa fazer a sua parte. E daí eu vi aquele vídeo, gente, aquele vídeo deu um estalo em mim. E é esse estalo que eu quero dar na tua vida. Porque se eu recebi aquele vídeo de presente de Deus, eu quero te dar esse presente, que é acordar para a vida. Porque eu acordei para a vida e eu quero te ajudar a acordar também. Gente, eu preciso finalizar a live porque eu tenho vários compromissos. É 8h35. Deixa eu ver aqui. Vou ler os comentários. Gratidão, vou ter que sair da live, estou chegando na clínica. Você é uma pessoa que Deus escolheu para trazer a luz a muitas vidas, Sandra, obrigada. Porque comecei a agradecer pela saúde, te agradeço, Deus, essa dor de anos. Deixa eu ver o que mais. Gente, como foi o nosso encontro para vocês hoje? Escreve aqui nos comentários para mim. Eu não consigo ir mais para cima aqui. Não consigo ir mais para cima. Gente, eu agradeço vocês pelo nosso encontro. A gente tem muita coisa para falar, para ensinar, para compartilhar, para transbordar. Se você não tiver o nosso grupo de aprofundamento, manda um direct para mim, escreva eu quero, que nós vamos fazer crescer esse movimento no mundo inteiro e logo vai ter garrafinha, vai ter caneca, vai ter caneta, vai ter agenda, vai ter camiseta. É um movimento Acorda pra Vida. Eu amei a live, eu estou tendo esse hábito de gratidão e realmente é muito maravilhoso. Você é iluminada, Lenice, esse choro é de gratidão. Sim. Eu só não gravei um vídeo pequenininho falando sobre isso, porque eu acho que eu ia chorar o vídeo todo e daí todo mundo ia ver só a Adri chorando, mais nada. Live maravilhosa, que bênção, que bênção. Rosana, faz um print da tela e manda no meu direct. Todo dia eu peço pra Rosana fazer isso. Gente, faz um print da tela e coloca no teu story e escreve hashtag Acorda Pra Vida, @AdrianaESchmidt. E as nossas lives estão no canal do YouTube, Adriana E. Schmidt também. Você já está inscrito no nosso canal do YouTube? Copia o meu nome aqui bem certinho, vai lá no canal do YouTube e vê lá as minhas lives que estão lá, porque tem muita gente que não tem Instagram, né? E se você não me segue aqui ainda, vai ali em seguir para você ter acesso a todo o nosso conhecimento, a todas as nossas lives, a todos os nossos ensinamentos. Com certeza. É só ir ali no link da bio e que ali tem o meu WhatsApp, tá? Para que vocês possam agendar terapia tanto online como presencial. Senhor, começa a agradecer hoje. Senhor, eu quero te agradecer pelas terapias que eu estou fazendo com a Adri. Tá mudando a minha vida. Eu tô me sentindo bem melhor. Mas começa pelas lives, pelos nossos encontros. Isso é um bom caminho, viu? Linda. Tá tudo certo. Fecha os teus olhos agora. Respira profundamente. E agradece a Deus pelo ar que tu respira, pelo teu corpo, pelo teu olhar, pelo teu sentir, pelo teu viver. Vai agradecendo cada partezinha do teu ser. Cada parte.
E repita comigo 3 vezes. A partir de agora, a minha vida só melhora. De novo. A partir de agora, a minha vida só melhora. Vocês sabem gravar a tela? Eu vou repetir essa frase, você vai gravar a tela e depois você vai pôr lá no teu story, no teu status do WhatsApp, tá? Vamos lá? Gravando tela. Vou repetir. Posso começar? A partir de agora, a minha vida só melhora. De novo, vamos lá? A partir de agora, a minha vida só melhora. A partir de agora, minha vida só melhora. Sou abençoada, sou feliz, sou amada. Todos os dias começa a falar isso, todos os dias. A partir de agora, minha vida só melhora. A partir de agora, minha vida só melhora. A partir de agora, minha vida só melhora. Adriana, hoje foi maravilhoso. Gratidão, Deus, pela vida, minha família, pelo filho abençoado, amoroso, positivo. Ei, gente, vamos dar uma salva de palmas para Daia. Dedicado, inteligente e educado. Eu vou abrir agora o grupo de aprofundamento. Enquanto eu tomo café para sair, vai estar aberto lá para perguntas, comentários e contribuições e eu respondo no decorrer do dia. Gente, eu não vou conseguir responder agora porque eu tenho que focar no café para que eu esteja 9 horas, 9h15 num compromisso e depois às 10 em outro e depois 10h45 em outro. Então, eu vou abrir o grupo para comentários, contribuições, escreva lá como foi o encontro de hoje para inspirar as pessoas a participarem. Esse nosso encontro vai ficar gravado aqui no Instagram e vai também para o canal do YouTube. Quando você vê o post ali, escreva nos comentários o que fez sentido para você hoje. Isso faz o Instagram entregar para o maior número de pessoas. Compartilha, vai ali no aviãozinho, gente, e compartilha para o maior número de pessoas. Marca @Márcia, @Catarina. Eu vou pedir para você marcar pelo menos 5 pessoas nessa live de hoje. Eu vou postar agora e eu espero você marcar, tá bom? Paz e bem, até amanhã.